RP Serviço, Apoio Cultural Sorvetes Jundiá. Praticar alegria faz bem. Uniodonto, é barato cuidar do seu sorriso. Olá, já estamos de volta com a RP Serviço. Andar de ônibus em Jundiaí é se aventurar no asfalto. Os motoristas precisam cumprir os itinerários e, associados ao trânsito da cidade, só pode resultar em excesso de velocidade nas vias. Quem precisa usar o sistema de transporte urbano reclama. O desrespeito com os passageiros que usam o transporte público em Jundiaí é cada vez mais evidente. Nas principais avenidas da cidade, o abuso na velocidade traz insegurança para quem todos os dias depende do ônibus. Eu percebo no meu dia a dia que eles não têm respeitado o limite de velocidade e muitas vezes acabam atrapalhando um pouco o trânsito também em decorrência disso. Até nos cruzamentos eu percebo que eles, pela velocidade que eles vêm, eles não conseguem frear a tempo. E muitas vezes eles têm que fazer algum retorno, alguma coisa do tipo, e acabam interferindo no bom andamento do trânsito. As reclamações dos passageiros não ficam só na questão da velocidade dos carros. Eles ainda nos contaram que os motoristas não respeitam as pessoas com mais idade na hora de descer e subir do ônibus, e nem mesmo as mães com as crianças de colo. A semana retrasada aconteceu uma senhora cair aqui e ela ainda é deficiente ainda, estava andando de muleta, né? E ela pediu para o motorista parar, ele parou no meio da rua. Atraso nos itinerários, excesso de passageiros nos carros, além de horas esperando no ponto. Para muitas vezes o ônibus passar e não parar. Os idosos pedirem, eles não parar e muitas vezes parar fora do ponto, parar no meio da rua. Tá péssimo, a passagem está muito alta, muita lotação, muito tumulto. Através de nota, a Secretaria de Transportes disse que, de um modo geral, a fiscalização é realizada e, se constatada alguma infração ou falta de respeito, a concessionária é notificada. A Secretaria está planejando campanhas para orientação direcionada aos operadores em parceria com as concessionárias. 250 pessoas foram retiradas judicialmente de moradias que fazem parte do programa de residências populares em Jarinu. Elas invadiram a área no bairro São José de Lima, antes mesmo da apropriação legal das famílias cadastradas. A ação contou com a participação do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e as equipes de apoio psicológico. Por volta das 9 horas, a empresa contratada pela Prefeitura de Jarinu já começava a retirar os móveis das 30 casas no bairro José de Lima. Água e luz foram desligadas. E mesmo sabendo que precisavam sair, alguns moradores estavam indignados. Eu não tenho para onde ir, meus filhos não têm. Eu tenho 3 filhos. Eles estão colocando na rua, nós, as crianças. São quase meio-dia, eles desligaram a água e a luz. Como que a gente vai dar alimento para as crianças se não tem água? Mesmo com algumas pessoas exaltadas, a reintegração foi tranquila. Os ocupantes estão saindo de maneira pacífica e a gente só está aguardando agora que todas as casas sejam desocupadas, para que o oficial de justiça, faça a reintegração para o pessoal da prefeitura. 150 pessoas estavam envolvidas na ação. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, ambulâncias e equipes de apoio psicológico. Uma tenda foi montada com lanche e água para quem permanecia no local. Nós oferecemos também a passagem para outro estado, para outra cidade. Se precisar, a gente, em torno de 70 quilômetros, nós levamos os móveis, não tem problema nenhum. De acordo com a secretária, os avisos já haviam sido feitos pedindo a saída dos ocupantes. As casas fazem parte de um programa de residências populares que está em andamento. Esse projeto está em andamento desde 2010, Essas famílias são 74 famílias indicadas. Tem a documentação toda mandada para Brasília. Dessas 74, 60 já foram indicadas inicialmente para receber essas residências. E 14 ficaram na fila de espera. A família de Delise era uma das que ainda permaneciam no local. Ela veio da Bahia com o marido e 2 filhos há 3 meses. Só tem uma manhã lá, então ela mora em barraco de barro. E não dá para mim levar meus filhos para morar em barraco, E aqui tá melhor, porque pelo menos tem escola, Tem educação, e lá não tem educação para eles. Agora, daqui vocês sabem para onde vão? Você tem o quê? 2 filhos?
Então, você, o seu marido e 2 filhos, tem ideia de que porque os móveis vão ser guardados agora, como vocês vão fazer? Ficar na rua ou esperar até eles dar uma posição, né? Porque não tem nem para onde ir. No próximo bloco do RP Serviço, a gente fala de futebol. O Paulista tem 3 desfalques para o último jogo da primeira fase da Copa Paulista. Continue com a gente, voltamos em instantes. A crise que atinge todo o país chegou também às entidades assistenciais. O cancelamento de apoiadores reduz financeiramente os seus trabalhos. Para que tudo volte no azul, é preciso achar novos patrocinadores e também contar com voluntários. O prédio recém-inaugurado é uma conquista para esta entidade que assiste crianças e adultos com síndrome de Down. Mas, para manter todos os serviços, a luta é diária. Até quem presta trabalhos assistenciais tem que se virar para fechar os meses no azul. Nós tivemos aí, infelizmente, algumas empresas que eram parceiras da BenTV, que vieram aqui, se explicaram, mas que não poderiam mais colaborar. Nós entendemos perfeitamente, mas sai de um lado, entra do outro. A gente consegue, mata 1 leão por dia, mas a gente consegue. Faz um bazar, um jantar, almoço, rifa. É dessa forma. Com a redução do repasse, 2 coisas são fundamentais para equilibrar os gastos. A primeira delas é a captação de novos parceiros. A segunda é o voluntariado, que reduz o custo e aumenta a produtividade das entidades assistenciais. Estas 2 salas foram montadas totalmente com doações. Aqui, os assistidos vão dispor de aparelhos de pilates, ginástica e fisioterapia. Foi graças às mãos amigas que as crianças também ganharam um cantinho especial. O papel do Alan também é de extrema importância para a entidade. Ele desenvolve com os alunos um projeto gastronômico, tudo de graça em prol do voluntariado. A gente sai daqui engrandecido, é uma realidade que a gente não vive. Então, quando você vem, você acaba ajudando e eles se dão um retorno melhor do que com um profissional da área que você trabalha. Então, você sai, renovado. Enquanto os voluntários ajudam a driblar a freada no repasse de verbas para as entidades, os funcionários não param de procurar a saída para manter o trabalho da melhor maneira possível. A pessoa pode ser, em várias áreas, ela pode ser voluntária ou mesmo nós buscamos voluntário. Nós vamos participar da Feira da Amizade, para ajudar na Feira da Amizade, para ajudar quando temos a festa italiana. Nós temos vários eventos, nos almoços, né? Não pode parar, não pode sentar e chorar, tem que olhar para frente e um dia de cada vez. E o telefone da BenTV é o 4816-3658. Chegou o momento da previsão do tempo aqui no RP Serviço desta sexta-feira. Temperaturas em elevação e sem previsão de pancadas de chuva. Veja os detalhes da meteorologia. O sol brilha forte agora à tarde na cidade de Jundiaí e os termômetros registram 34 graus. À noite a mínima é de 20. Em Campo Limpo Paulista também não chove nesta sexta-feira e as temperaturas oscilam entre 20 e 35 graus. Já em Franco da Rocha, sol entre poucas nuvens agora à tarde. A máxima é de 35, de madrugada, segundo a meteorologia, faz 19 graus. Já na capital paulista, a temperatura máxima prevista é de 34 graus e de madrugada a mínima fica nos 19. O sol brilha forte durante toda a tarde e também não há previsão de pancadas de chuva. Futebol. O Paulista está classificado para a segunda fase da Copa Paulista, mas ainda tem um jogo para cumprir na tabela. Enfrenta o Ituano fora de casa amanhã. Quem tem as informações é o repórter Guilherme Barros. Uma competição dentro da outra. O Paulista já conhece seus adversários da próxima fase. Divide o grupo 7 ao lado da Penapolense, do Rio Branco de Americana e do Nacional da capital. Antes de jogar a segunda fase, faz a última partida da primeira, contra o Ituano no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu, neste sábado, às 10 horas da manhã. O técnico Beto Cavalcante tem 3 desfalques certos para a partida. O do lateral direito Brandon e do atacante Jader, esses 2 suspensos pelo 3º cartão amarelo, e também do atacante Ronaldo, que fez sua estreia na partida passada na vitória contra o São Bento e também sentiu estar no departamento médico com uma lesão no púbis.
Esse grupo 3 da Copa Paulista tem o Ituano com 17 pontos, é o primeiro colocado, o Paulista é o segundo com 13, o São Bento é o terceiro com 10 e o Primavera é o quarto colocado, ou o contrário, o Primavera é o terceiro com 10 e o São Bento é o quarto colocado com 8 pontos. Primavera e São Bento se enfrentam neste sábado também no mesmo horário do jogo do Paulista e o empate é da equipe de Indaiatuba, classifica o Primavera como terceiro colocado. Se o São Bento vencer, portanto, passa a equipe de Indaiatuba e se confirma na terceira posição do grupo 3. Só está faltando isso para definir esse grupo. Depois, a segunda fase começa. A Federação Paulista, portanto, não definiu os locais e também os horários dos jogos da segunda fase da competição, que começou a se afunilar. A segunda fase da Copa Paulista tem o início marcado para o dia 26 de setembro. A gente fica por aqui. Mais informações de Jundiaí região você encontra no nosso portal. É só acessar o rpnoticia.com e também ficar ligado na nossa programação. Tchau!